Olá pessoal, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje eu vou estar dando continuidade ao nosso bate-papo anterior, que falava sobre o plano de Deus para o Velho Testamento e para o Novo Testamento, né? Que eu expliquei o propósito de Deus tanto para o Velho Testamento e para o Novo Testamento, quais eram essas diferenças. Hoje a gente vai estar estudando aqui o plano de Deus no Novo Testamento. É lógico que é um assunto muito abrangente, a gente só, nesses vídeos que eu tenho feito, só dá uma pincelada, mas eu sempre deixo aí o meu contato para que você não fique com dúvida, entre em contato e a gente possa estabelecer também um estudo talvez pessoal, mais particular, porque aqui não dá tempo de explicar tudo, tá? E falando então do plano de Deus no Novo Testamento, eu vou começar com uma pergunta. Alguém já te perguntou de que igreja você é? Você faz parte de qual denominação? Né? E será que Jesus planejou isso pra gente? Né? Porque é uma confusão total, né? A gente tem que ficar explicando, eu sou de tal, fulano é de tal, né? E o que Jesus esperava da gente? Espera, né? Da gente. Né? Até me pediram para eu fazer esse vídeo para tentar explicar melhor o plano de Deus, né? No Novo Testamento. Então eu quero que vocês acompanhem comigo, primeiro, uma passagem em Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo de 15 a 18, que diz assim, ó. Jesus perguntando aos seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos. E vocês? Perguntou ele, Jesus, né? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, de você dizer que tu és o Filho de Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre essa afirmação, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então Jesus falando aqui para Pedro, e sobre essa pedra, essa afirmação de você dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Né? Como eu expliquei no vídeo anterior, Jesus era judeu, ele viveu judeu até a morte. E ensinou 12 homens que se tornaram apóstolos para que escrevesse ajudasse a escrever o Novo Testamento, a história, edificasse a igreja. Porque aqui Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Não existia a igreja quando Jesus estava falando aqui. Eu edificarei a minha igreja. Está no futuro, edificarei. A minha igreja está no singular, não é as minhas igrejas, é a minha igreja. Por que então, hoje, temos essa pluralidade de igrejas? No Brasil, se você pesquisar, tem inúmeras igrejas, diversos nomes diferentes. Será que Jesus planejou isso? Está gostando disso? Vamos ver uma outra passagem que está em João 17, capítulo 20 a 23. Jesus aqui, orando, ele diz assim, ó, minha oração não é apenas por eles, aqueles 12 que estavam ali com ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim, que somos nós, crerão no futuro, que somos nós hoje,
por meio da mensagem deles, daqueles que estavam com ele lá naquele momento, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Tá vendo? Jesus está aqui, ó, rogando, no versículo 20. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem dele, para que todos sejam um. Jesus já estava orando por nós, para que não houvesse essa divisão que tem hoje, né? Da turma perguntar, de que igreja você é? Jesus queria que a pergunta não fosse essa, que a pergunta fosse, você faz parte da igreja de Deus? Não de que igreja você faz parte, né? Então Jesus aqui já estava rogando por isso. Ele sabia que ia acontecer isso, mas estava rogando. E depois que estabeleceu a igreja, né? No dia de Pentecostes, né? Em Atos 2, iniciou a igreja, né? Depois que Jesus foi levado às alturas. Você pode ver lá em Atos 1 e 2, Jesus sendo elevado à altura, em Atos 1, e Atos 2, o início da igreja, né? Aí, será que houve divisão? Vamos ver em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Paulo escrevendo, né, aos irmãos em Coríntios, ele diz assim, ó: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Olha o que já estava acontecendo aqui na cidade de Corinto. Paulo aqui rogando também, né? Falando aqui para que haja, suplicando, né? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Igual Jesus fez lá, orou pela nossa unidade. Como que vamos concordar um com o outro? Como que vamos estar unidos num só pensamento e num só parecer? Só se a gente fizer apenas o que a Bíblia nos diz para fazer. Se a gente fizer a mais, será que a gente está fazendo a vontade de Deus? Será que Jesus está se agradando de nós termos essas divisões? Né? Aonde que está na palavra de Deus? Nós temos que seguir a palavra de Deus. Aonde que está na palavra de Deus que nós temos que colocar nome nas igrejas? Aqui ele estava: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Estava tendo divisões. E hoje? Por que que nós falamos eu sou de tal denominação, eu sou de tal, né? Não podemos fazer isso. Porque vamos um pouquinho mais à frente aqui,
em 1 Coríntios 4, 6. 1 Coríntios 4, 6. Diz assim: Primeiro Coríntios 4, 6 diz assim: Irmãos, Paulo também aqui, falando com os irmãos em Coríntios. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa: não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Não ultrapasse o que está escrito. Será que se a gente colocar nome na igreja nós estamos ultrapassando o que está escrito? Aonde está escrito que devemos colocar nome? Qual o nome correto? Tem algumas passagens que falam a respeito da igreja, que diz assim, em Mateus 16, 18 que a gente leu, né? Jesus fala, a minha igreja, no singular. Em Atos 8, 1 diz, a igreja. Em Atos 9, 2 diz, o caminho. Em 1 Coríntios 1, 2 diz, a igreja de Deus. Em 1 Coríntios 15, 24 diz, o reino. Em Atos 28, 23 diz, reino de Deus. Em Colossenses 1,13 diz, o reino do seu Filho. Em Romanos 16, 16 diz, igreja de Cristo. Em Efésios 4,12 diz, o corpo de Cristo. Em 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo. Hebreus 12, 23 diz, a igreja dos primogênitos. São algumas formas que a igreja foi chamada, mas não que seja uma denominação, é como se expressar, né, do que eles estavam falando, né? Mas não era denominação, não era nome dado à igreja, né? Então que nós possamos não ultrapassar o que está escrito e devemos fazer parte dessa única igreja de Deus. Porque em 1 Coríntios 15, diz assim, 1 Coríntios 15, 22 a 24, diz assim, pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primogênito, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus. O reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Temos que fazer parte desse reino. Temos que fazer parte da igreja verdadeira. Porque ele, quando Jesus vier, no 24 diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Se nós não fizermos parte da igreja verdadeira, como que ele vai nos entregar ao Pai? Né? E em Mateus 7, Mateus 7,15 diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinhos ou figo de ervas daninhas? Pois, indo para o 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, Jesus falando aqui, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Como vemos aqui,
Não adianta dizer Senhor, Senhor, fazer muitas coisas em nome de Jesus, se nós não fizermos a vontade do Pai. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, né, entrará no reino dos céus. Está aqui no 21. Né? É uma coisa muito importante isso. Né? E como entrar no reino? Como entrar no reino dos céus? Está aqui em Mateus 28, versículo 18 a 20, diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. No 19 diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Temos que ir fazer discípulos de todas as nações. O que é ser um discípulo? Discípulo aqui é um imitador, uma pessoa que vai imitar o que Jesus fez. E se nós formos imitar o que Jesus fez, Jesus não queria divisão na igreja. Ele queria que todos nós fossem um. Jesus não queria que tivesse denominações para separar um dos outros. Ele edificou a sua igreja, que é uma só. Igual ele disse, eu edificarei a minha igreja, no singular. Que todos nós possamos ter isso em mente e querer fazer parte da única igreja de Jesus. Vou deixar aqui o meu e-mail, dúvidas você pode me escrever. E compartilhe esse vídeo, dê um like aí se você gostou. E vamos fazer a vontade de Deus, que é isso que Ele espera de nós, que queremos ser um discípulo, um imitador dele. Igual Paulo disse, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então temos que imitar Cristo, temos que imitar Paulo. Isso é ser um discípulo. Ok? Compartilhe, dê um like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?